O Augusto Cury costuma dizer que pessoas inteligentes aprendem com os próprios erros. Já pessoas sábias, um nível acima, aprendem com os erros dos outros. E é por isso que nesse vídeo eu vou trazer aqui para vocês as maiores burrices e o erro mais bizarro ao final desse vídeo que eu cometi ao longo da minha trajetória como investidor. Então vem comigo. Mas antes de continuar, uma mensagem de nosso patrocinador, a Grana Capital, que detém um aplicativo que vai facilitar o seu imposto de renda, fazendo com que você, optando pela declaração pré-preenchida no plano Mais Grana, você consiga realizar a declaração em menos de 5 minutos. Caso tenha interesse, o aplicativo é gratuito, tem a sua versão paga, mas para baixar é gratuito. Eu vou deixar o link aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Indo então para o meu primeiro erro, que é um erro muito básico de quem está começando, foi seguir diquinhas. Ou seja, você começa a investir, ouve alguém dizendo que uma ação vai explodir, que essa é a ação do momento, Oi vai decolar, qual é a nova Magalu, tal influenciador digital ou tal pessoa que você considera um investidor experiente acabou comprando aquela ação, aquele fundo imobiliário e você vai lá e faz a compra porque tem a confiança de que aquela outra pessoa sabe o que está fazendo, mas não necessariamente. Ou ela até sabe, mas ela tem uma disposição para correr mais risco do que você. Então, esse erro aqui é muito básico, mas a gente comete muito quando está começando e quando a gente segue opiniões de outros investidores. Então, o ideal é que você possa analisar a opinião de outros investidores. Você deve fazer isso para complementar a sua, mas não é para seguir simplesmente o que o outro está dizendo para comprar ou que o outro está dizendo que é bom, porque a percepção do outro é outra percepção. Você precisa investir naquilo que faz sentido para você, que te convence efetivamente naquilo que você conhece o máximo possível. Por isso, cuidado com as dicas. Colher informações é algo sempre bem-vindo, mas não simplesmente siga sem maiores reflexões. Cuidado. E um segundo erro que eu separei aqui para vocês que eu cometi no começo e que a gente pode acabar cometendo até mesmo após anos investindo, é você vender no fundo um ativo, ainda com algum lucro. Veja, eu acabei fazendo isso no começo e ainda não paguei imposto de renda. Olha o grande erro. Você deixa um ativo se valorizar, aí você não realiza aquele lucro, etc. O ativo volta, você vende no fundo, mas ainda está um pouco acima do seu preço médio. Você vende porque não quer mais o ativo, comprou errado ou acha que perdeu os fundamentos. E na hora de pagar o imposto, você esquece, simplesmente esquece, não tem prejuízos acumulados e declarados para fazer a compensação, você vai lá e se lasca. Foi assim que eu tomei multa da Receita Federal, paguei juros, uma grande idiotice. E nessa parte de imposto, emissão de DARF, toda essa parte burocrática de imposto de renda, o aplicativo da Grana vai servir muito bem para você e é um aplicativo indicado pela B13, então te dá mais segurança. Então não cometa esse erro, senão você vai pagar multa, juros, vai ter ali a Receita Federal te enchendo o saco. Cuidado com isso também. Eu acho que você não vai cometer esse erro, mas foi algo que eu cometi. Terceiro erro, e aqui muitos entenderão que não é um erro acreditar no day trade, mas o que acontece? Hoje o pessoal começa investindo acreditando em jogo do Tigrinho, Subway Surfers, ou seja, joguinhos que vão te dar dinheiro. É a loucura do brasileiro. Já na minha época, a gente acreditava em opções binárias, que é uma grande pirâmide financeira, não tem regulamentação nenhuma, não é tão ruim quanto cassino, mas ainda assim era bem ruim. E o pessoal vendia curso de day trade para isso, olha só que absurdo. Aí depois que eu superei as opções binárias, achei que eu tinha evoluído. Agora eu vou para o day trade das ações, o day trade do mercado futuro. Agora eu tô bem, e até com opções que não sejam opções binárias. E o resultado foi horrível, só perdi dinheiro. Ainda bem que eu não coloquei tanto dinheiro assim, senão eu teria perdido muito mais dinheiro ainda. E aí depois disso, achando que eu tinha evoluído, saí do day trade, não vou acreditar nesse negócio de day trade, porque isso aqui é algo que provavelmente só as corretoras ganham, ou então robôs que operam em alta frequência, arbitradores. Isso aqui não serve para investidor pessoa física. Vou para o swing trade, vou comprar na baixa e vender na alta. Grande erro também. Não funciona assim. Você que já está há algum tempo investindo sabe que isso aqui é uma grande bobeira. É claro, existem posições que nós compramos para vender em algum momento, mas não um swing trade que você vai fazer operações em poucos dias. Operações em poucos dias somente máquinas conseguem fazer com precisão, como por exemplo a Quantifier consegue fazer, é o jeito que ela ganha dinheiro, realizando ali operações de curto prazo, mas via inteligência artificial. Seres humanos não conseguem fazer isso, então não cometa esse erro.
Quarto erro, não definir uma estratégia para seguir. É a velha história. Você fica pulando de galho em galho. Ah, descobri uma nova estratégia, vou seguir por esta. Descobri outra, vou seguir por essa aqui. Nossa, essa aqui parece ser mais lucrativa, aquele cara ganhou muito dinheiro com isso. E você vai simplesmente andando de forma desnorteada no mercado financeiro, sem considerar que mesmo a melhor das estratégias não vai funcionar em todos os momentos. Só para você ter uma ideia, o homem que conseguiu a maior rentabilidade da história até então, e ele ainda é vivo, é o Jim Simons. Ele conseguiu mais de 60% ao ano nos últimos 30 anos por meio do seu lendário fundo, o Medallion Fund. E a verdade é que ele não conseguiu isso de forma isolada, mas ainda assim ele é visto como a cara dessa grande rentabilidade. E mesmo assim, os trades dele funcionam em pouco mais de 50% das vezes. Mesmo assim, ele gerou bilhões de dólares. Então veja, você precisa seguir uma estratégia por mais que ela não venha a funcionar em dados momentos. Você tem que estudar uma estratégia, fazer alguns testes, verificar se ela realmente funciona, não em todos os momentos, e aí você vai lá e segue a estratégia que mais funciona para você, que faz mais sentido, que fala assim, putz, é isso aqui que eu quero para minha vida, é isso aqui que eu quero chegar lá daqui 5, 6, 7, 10 anos e estar vivendo de renda. Então você vai seguir uma estratégia que foca em viver de renda. É basicamente isso e seguir firme na estratégia, mesmo que em dados momentos você acabe duvidando, porque no meio do caminho a gente vai duvidar. Só que quando você está no começo, você duvida de tudo, deu uma leve volatilidade, você já acha que deu errado, que não funciona, e aí você sai comprando ação aleatória. Ah, essa ação aqui parece que vai subir. Essa aqui é a nova Magalu, a nova Oi, não sei o que, sabe essa bobeira? E aí você compra ações aleatoriamente, sem estratégia nenhuma. Não cometa esse erro também. E aí a gente aqui entra no quinto erro, que está muito relacionado com o erro anterior, comprar ações mico. O que são ações mico? São ações que não possuem fundamentos sólidos, que não possuem boa saúde financeira, em que as pessoas são apenas investidores torcedores. Essas pessoas acreditam na recuperação daquela empresa. São ações como o Oi, a própria Magalu, Via Varejo, o IRB, tem um pouco de dúvida, mas se tornou mico, Cielo. São essas ações que o pessoal fica inclusive puto, o cara torce pra empresa e se o influenciador que tinha aquela ação e vendeu, o cara fica bravo. Nossa, você não tá mais comigo, você me abandonou, você me traiu. O cara leva o investimento em ações com um sentimento pior do que uma religião, pior do que um torcedor fanático de futebol. Isso é um problema, porque você pode ter comprado uma ação mico que só serve para você ganhar dinheiro com especulação em curto prazo. Às vezes você vai lá, ganha uma valorização nessa ação mico, vende, embolsa e compra ação boa. Mas cuidado, comprar ação mico geralmente vai dar errado, você está colocando as fichas ao seu desfavor. Tente, pelo menos no começo, se você ainda não é experiente, comprar boas empresas, porque aí você vai ver o seu patrimônio com menor volatilidade, você vai conseguindo estudar e ganhar mais confiança no mercado financeiro, e aí você pode se aventurar nessas açõezinhas micos, se quiser. Eu não recomendo, obviamente, não recomendo nada disso, mas se você quiser, só se você tiver mais experiência e saber do risco que você está correndo. Sexto erro que o pessoal comete ainda hoje, vai continuar cometendo, mas é comprar criptomoedas sem entender o projeto que está por trás dessa criptomoeda. Por que que isso aqui é importante? É a mesma situação de você comprar uma ação de uma empresa que você nem entende o que ela faz, como que ela ganha dinheiro, se ela tem bons indicadores, se tem uma boa saúde financeira. Porque o que vai acontecer? Você comprou porque uma casa de análise recomendou, porque um influenciador recomendou, porque você acha que é boa, nem estudou direito. Aí a ação tem um ruído X, outro Y, ou ela cai, tem um resultado duvidoso, você acaba vendendo, achando que bolsa é cassino, vai ficar desesperado. Com criptomoeda é a mesma coisa e pior ainda, porque você acredita que basta comprar aquele novo projeto que vale centavinhos, pode ser uma criptomoeda meme, que vai dar certo, e aí você coloca muito dinheiro. Então esse aqui é um problema. Eu nunca coloquei muito dinheiro nesse tipo de coisa quando eu estava começando, mas pode ser um erro que vai fazer você queimar dinheiro à toa. Só coloque dinheiro em criptomoeda que você realmente estudou por semanas e meses aquele projeto. Não cometa o erro de comprar, vou colocar isso aqui, vou botar aqui 10 mil reais nesse negócio aqui, vai que eu fico rico. Você não vai ficar rico com isso. Essa postura, mesmo no mercado de criptomoedas, vai fazer com que você só perca dinheiro. Então cuidado com isso aí, não cometa esse erro. Foi uma burrice enorme. E um outro erro, que é bem relativo, alguns considerarão erro, outros não, mas eu considero pelo contexto, é você diversificar demais. E o que significa diversificar demais? Significa você colocar um monte de ativos na sua carteira, simplesmente pela necessidade de diversificação. O que eu quero dizer com isso? Você começa a investir, está no primeiro mês ou nos primeiros meses, e aí
como todo mundo fala que precisa diversificar, você vai lá e enche a sua carteira de ações com 30 ações, ou sua carteira de fundos imobiliários com 20, 30 fundos imobiliários. E você força essa diversificação, você enche de ativos e aí você faz isso pelo simples dever de diversificar, só que você não entende o que você comprou, de tal modo que você vai ficar completamente perdido. E aí você vai ter inserido uma série de ativos que você não entende, eles vão se movimentar para cima e para baixo, você nem sabe o que está acontecendo, você não vai se sentir seguro, tranquilo com a sua carteira, apesar de estar com muita diversificação. Então esse é o problema. A diversificação tem que ser vista como um princípio de investimento, mas ao longo do tempo, conforme você vai ganhando experiência, você vai inserindo novos ativos com tranquilidade. Até que, após alguns anos, você montou uma carteira que você entende o que você tem ali dentro. E ela está bem diversificada. Mas você fez isso com tranquilidade, sem pular etapas, estudando, se aperfeiçoando e ganhando mais confiança no que você está fazendo. É só não forçar no começo, é só isso. Porque vai ser um grande erro, você vai vender tudo no fundo, vai vender aquilo que era bom eventualmente, vai ficar com aquilo que era ruim, porque se você diversificou demais, tem grandes chances de ter algo que é ruim. E como você não é um índice, você não tem critérios ali, objetivos de troca de ativos, como um S&P 500, não vai dar certo. Então cuidado com isso aí, não cometa esse erro. Um outro erro, seguir a indicação de assessor. Mas aqui vai uma ressalva. Eu já disse em várias oportunidades que o assessor não é o seu inimigo, é só que você precisa saber como utilizá-lo. O assessor vai te ajudar bastante na parte operacional, imposto de renda, tudo o que se refere a você não conseguir executar uma tarefa, ele vai executar para você. Mas não fica seguindo recomendações de assessor. Quando eu comecei, foi pela XP, o assessor me indicou alguns fundos de investimento bem duvidosos, eu caí naquilo lá. Por quê? Porque esses fundos geram um monte de taxas para o assessor e para a corretora. Então veja, o problema não é o assessor, o problema fui eu que fui ingênuo de seguir indicação de assessor assim, sem saber o que estava fazendo, taxa de administração, prazo de cotização e resgate, um completo ignorante seguindo a indicação do assessor. O problema foi comigo. Você não pode ficar terceirizando a responsabilidade. O assessor quer ganhar dinheiro. Se você é bobo de cair em recomendações que não são boas, o problema está com você que não se acautelou. É esse o comportamento que eu indico para você. Pare de se vitimizar, de achar que todo mundo quer te enganar, que você é vítima da sociedade, das pessoas. É seu dever ser cauteloso. É isso. Eu não fui cauteloso, perdi algum dinheirinho ali, não foi grande coisa também. E aí um outro erro que eu cometi, e foi com o Banco Máxima, antigo Banco Master, foi comprar pré-fixado no pior momento. Como assim? Veja, vamos pegar ali o ano de 2020. A taxa Selic no Brasil chegou a 2% ao ano. Imagina só você comprar pré-fixado naquele momento. Ou seja, um título de renda fixa que tem uma remuneração que não se altera ao longo do tempo, desde que você carregue o título até o vencimento, obviamente, sem considerar marcação a mercado com títulos públicos, nada disso. Então você vai lá e com taxa Selic a 2%, você vai achar pré-fixados que remuneram bem mal. Vai achar pré-fixados ali que remuneram 6, 7% ao ano. Só que aí você acha um pré-fixado que vai te remunerar a 10% ao ano, 11%. E aí você fica deslumbrado. Só que você vai ter que ficar preso naquele título até 2028, até 2030. E aí o que eu fiz? Acabei comprando um título que me deixava preso até 2028, então não tinha liquidez até 2028, com uma remuneração abaixo de 11% ao ano, só que parecia incrível, porque a taxa Selic estava em 2, 3% ao ano. Só que qual que é o grande detalhe? A taxa Selic no Brasil não tem nenhuma estabilidade, e obviamente que eu não sabia muito bem disso. E o que aconteceu? O Selic depois disparou, como é de costume no histórico brasileiro, e aí você tinha Tesouro Selic, até recentemente, rendendo mais do que um título pré-fixado que você ficou travado, talvez um título bem arriscado, do ponto de vista de risco de crédito. Então, cuidado com isso também, não caia nessa bobeira. Outro erro que eu cometi foi investir com base em notícias. E aí, o termo investir talvez nem seja adequado, né? Porque se você coloca o seu dinheiro em alguma coisa com base em notícias, você está tentando tradear, você está tentando especular. E não dá certo você investir com base em notícias, porque notícia pode ser algo manipulado, notícia pode ser algo que não é verídico. As notícias acontecem o tempo inteiro. Hoje com a internet você vai sendo bombardeado por excesso de informação e desinformação. Então, um grande problema. Só dá certo investir com base em notícias se você trabalha na empresa, tem uma informação fidedigna, ou seja, você é um insider. Só nesse caso, mas aí você está cometendo uma ilicitude.
Então, não dá certo de qualquer jeito. Olha, esse erro aqui é de dar vergonha. Liquidar posição para mudar de corretora. Sim, eu cometi essa burrice. Veja, quando você está bem no começo, talvez você não saiba o que é transferência de custódia, que é você pegar uma carteira de investimentos da sua corretora e transferir para outra que você está querendo mudar de corretora, seja qual for o motivo. E nessa transferência de custódia, você acha que não dá para simplesmente pegar uma custódia e mandar para outra sem fazer nenhum tipo de venda. E aí você fala, não, vou ter que vender daqui, pegar toda a grana, mandar para outra corretora e comprar novamente aqueles ativos. Olha a cagada! Você pode eventualmente pagar imposto de renda à toa aqui desse lado. E eu cometi esse erro. Eu acho que só eu cometi esse erro, não é possível. Se você também cometeu, conhece alguém que cometeu, por favor, deixa aqui nos comentários para não ficar sozinho nessa cagada. Então você que está começando, saiba, quero trocar de corretora. Basta você entrar em contato com a nova corretora, o novo assessor de investimento e pedir a transferência de custódia. Hoje, a B3 lançou um serviço, inclusive, online de transferência de custódia. Só vai sair os ativos de uma corretora A para uma B, sem necessidade de nenhum movimento de venda. Então fique ciente disso se você está começando. Outro erro que eu cometi é tomar decisão com base em análise gráfica. E aí eu não estou condenando aqui a análise gráfica, não vou entrar nessa polêmica, mas o fato é que a análise gráfica, que é você comprar ou vender ativos analisando o movimento de um gráfico de preços, preço e volume basicamente, isso só vai funcionar eventualmente em movimentos de curto e curtíssimo prazo, nunca movimentos de longo prazo. A análise gráfica foi pensada para os traders, para você comprar e vender em pouco tempo. Pode ser no mesmo dia, pode ser em dias ou até semanas, raramente em meses. Agora, você tomar uma decisão de investimento em gráfico para longo prazo, esse foi meu grande erro. Ou seja, você utilizar de uma ferramenta que é para traders com um propósito de investidor de longo prazo. Esse é o grande erro aqui que eu cometi. Então, saiba fazer a diferenciação. Análise gráfica para movimentos de trades, enquanto que a análise fundamentalista para investimentos de longo prazo. Um trader também não pode cometer o erro de fazer o seguinte, eu vou comprar uma ação numa semana para vender na outra e fazer isso através da análise fundamentalista. Não vai dar certo. Porque veja, vamos supor que o trader diga o seguinte, essa ação está muito barata por conta do índice preço-lucro. Então semana que vem a ação já vai ter subido, porque ela está muito barata nessa semana. Isso não vai acontecer, porque a cotação só vai seguir o movimento do lucro, e aqui eu estou falando de um PL baixo, por exemplo, significa que a empresa está com lucro alto, isso só vai acontecer no longo prazo. Não vai acontecer na semana seguinte ou até no mês seguinte. Não há nenhuma garantia nesse sentido. Então esse é um grande erro, seja do trader, seja do investidor. Não utilizar a ferramenta que seja adequada àquele propósito. E esse aqui é o pior erro de todos, ignorar os ciclos da bolsa de valores. Por que esse aqui é o pior erro de todos? E que na minha visão é o mais bizarro, o que vai fazer você perder mais dinheiro e que inclusive é o erro cometido não só por iniciantes, mas também por quem já está há mais tempo investindo. Porque ignorar o ciclo de alta, de baixa, de acumulação, vai fazer com que você só perca dinheiro na bolsa de valores, inevitavelmente. Tanto assim que no livro do Howard Marks, o mais importante para o investidor, entender os ciclos é um dos pontos mais importantes para qualquer investidor. De tal modo que, se você está num ciclo de alta e segue comprando num topo histórico, você vai perder dinheiro. Mesmo que ganhe um pouquinho de dinheiro no curto prazo, mas vai devolver tudo. Se você está num ciclo de baixa vendendo, você só vai perder dinheiro, porque quando o ciclo retornar para a alta, você vai ter perdido todo o movimento de alta, de enriquecimento invisível da sua carteira. Se a bolsa está sem direção definida e você não está comprando, você também vai perder todo o potencial de valorização de um novo movimento de alta. Ou seja, é basicamente fazer com que você nunca tenha ganhos consideráveis na bolsa de valores. E assim você vai se tornar alvo fácil de enganadores, de charlatões, porque eles vão fazer você acreditar que você pode recuperar seu dinheiro, que você pode ganhar dinheiro fácil, sem te dizer o óbvio, que é: siga os ciclos, controle as suas emoções e tenha paciência para agir no momento adequado. E eu cometi esse erro, não olhei para os ciclos quando eu comecei e só perdi dinheiro. Esse aqui é o ponto principal. Se você entender os ciclos, mesmo que no meio do caminho você cometa um erro ou outro daqueles que eu disse anteriormente, mesmo assim você vai ganhar dinheiro. Por que eu digo isso? Como é que eu tenho certeza disso? Porque eu cometi todos aqueles erros, que foram bem grosseiros inclusive, mesmo assim
eu ganhei muito dinheiro no mercado financeiro. Para quem me acompanha já há algum tempo sabe disso. Por quê? Porque aí eu passei a seguir os ciclos da bolsa de valores. Então esse aqui é o principal, é o que vai te salvar ou é aquilo que vai te manter perdendo dinheiro, tendo prejuízo na bolsa de valores. É isso aqui. Mas já compartilhe esse vídeo aqui com seus amigos para que eles não cometam esses erros, por favor. E se inscreve no canal e ativa o sininho aqui embaixo para não perder nenhum novo vídeo. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse aqui é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!